O SBT Agro recebe aqui nos nossos estúdios, na Expo Inter, o Marcos Tang, que é presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, o Gado Holando. Marcos, seja bem-vindo. Infelizmente, não é um bom momento para o setor, né? Exatamente, Iraíssa. Gostaríamos de trazer notícias boas para o nosso produtor, mas ele também tem o lado do seu investimento na genética, apresentando esse louvor aqui, mas o setor pede socorro, um socorro urgente. Seria um momento de colapso, Marcos. Como está hoje o custo de produção de vocês e o lucro do produtor de leite? Será muito fácil para o telespectador, internauta, entender. A conta não fecha. Você pega as entidades responsáveis e que estão lançando os números aqui nessa Expo Inter, portanto, fresquinho. A remuneração média no Rio Grande do Sul pelo litro de leite que nós entregamos, infelizmente entregamos e não vendemos, é R$ 2,17. R$ 2,17. O custo está em R$ 2,25. E eu digo, os produtores estão aqui, estamos ouvindo, vendo, dizem, não, presidente, é muito mais. Tem gente com custo de 2,50, mas vamos pela média. 2,25, recebendo 2,17. Nós temos nota fiscal de produtor aqui que mandou, está no meu WhatsApp, 1,65. Recebeu pelo litro. Gastando no mínimo 2,25 para produzir. Isso não fecha. Até quando vai aguentar depende do poder que ele tem de apanhar. O que eu estou falando, ele vai parar. Não tem solução. E muitos já pararam, né? Qual o balanço dos produtores que abandonaram a atividade? Pois bem, entendo. Nos últimos 10 anos, 70% dos produtores gaúchos pararam de produzir leite. Vejam a conta socioeconômica. Porque quando para um produtor, é a família, se ele tem empregado, é todo um giro das coisas que ele comprava, ordenhadeira, os animais, sêmen, todos os insumos envolvidos. Quando eu assumi a primeira vez a Gado Holando, tínhamos 100 mil produtores que emitiam regularmente, pelo menos uma vez por mês, uma nota fiscal, portanto, eles tinham um vínculo com alguma indústria, um vínculo forte e contínuo da entrega de leite todo mês. Hoje, não temos 30 mil notas fiscais, então estamos em cerca de 30 mil produtores de leite que ainda estão ligados a alguma indústria. Se isso não é um dado alarmante, que necessita de intervenção urgente das nossas autoridades políticas constituídas, eu não sei o que poderia ser. Nos 2022 e 2023, 12 mil produtores de leite gaúchos, veja, isso se reflete no Brasil, estamos falando do Rio Grande do Sul, pararam com a atividade. E esses produtores são, a sua grande maioria, familiares e têm pequena área de extensão rural. Eu digo, essas máquinas que estão aqui na Expo Inter, das lavouras de soja, a maioria não consegue manobrar. Na minha propriedade, ela não manobraria. Era um ré para frente e acabou a lavoura. Então, assim, a atividade leiteira, ela cabe bem em pequena propriedade. E esse produtor que saiu, essa produtora que saiu da atividade, eles estão embretados. Só quem tinha um caixa, porque o que ele vai fazer? Tá certo. Bom, o governo anunciou algumas medidas, aumentou o imposto de importação para 18%. A Conab também anunciou, né, 200 milhões de reais para comprar leite em pó dos pequenos produtores. Na prática, essas medidas aliviaram o setor? O governo, me desculpe, não é ingratidão. Não é ingratidão. Quando a gente vê um esforço de alguém, a gente tem que reconhecer, porque a gente também não pode ser assim, ingrato. Mas o produtor, o economista, quem faz conta sabe que isso não representou quase que nada. Você pode ver que o imposto foi sobre subproduto do queijo tal, ultra refinado, que a maioria do consumidor que está nos acompanhando e o produtor, e eu sou dele, não sabe nem que queijo é esse. E a compra da Conab, ela representa poucos dias da produção. A nível de Brasil, um dia, dois. Então, assim, ela é chamar, eu não quero ofender, mas é uma cortina de fumaça. Ela não resolve
o nosso está longe e nem ameniza. Ou seja, o produto lácteo que chegou é um produto que é pouco consumido aqui no Brasil, portanto não faz diferença se ele chega mais caro ou não, porque uma parcela pequena ali vai, de fato, comprar esse produto. Exatamente, Raíssa. E a pergunta é, essa morte do produtor leiteiro, vou chamar assim, essa morte do produtor leiteiro, esse ônus socioeconômico, vale a pena? Baixou tanto assim para o nosso consumidor, lá na gôndola, quando vocês compram, baixou tanto assim, está valendo a pena matar nosso produtor? Falei ontem, nós estamos falando do produtor de leite dos países vizinhos, que virão jogar a última flor no túmulo do produtor nacional, do produtor gaúcho. Qual seria aí uma alternativa mais eficaz? Proibir totalmente as importações? O que vocês avaliam aí para sair dessa crise? Raíssa, o produtor de leite hoje, ele não é um bobo. Ele tem conhecimento. Ele sabe que estamos no Mercosul. E sabe que o leite virou troca, moeda de troca da linha branca. E quem está na linha branca me escuta e quer me avançar, não, cada um quer o lugar ao sol. Eu entendo eles que querem exportar, mas nós não podemos continuar sendo tão vítimas. Deve haver um stop, uma taxa, um limite discutido. Nós temos autoridade para isso, técnicos muito capazes nesse Brasil, que sempre discutem. Não, apesar de termos Mercosul, temos que dar um stop dos produtos principais, leite em pó, o leite, o TH, o queijo, mozzarella, os produtos do grosso consumo, os que realmente representam algo. Tem que ter uma taxa, um limite. Sou pena de continuarmos morrendo a cada hora, a cada dia. Nesse momento, alguém está fechando as portas, carregando as vacas, que outrora dizíamos que é porque ele não se adaptou, era incapaz, não tinha seguido a evolução, não acompanhou a tecnologia, não estava adaptado para continuar na atividade. Ok, então se fez um certo vista grossa, está parando quem não se adaptou, quem não investiu. E hoje é aquele que investiu, se adaptou, que fez tudo, sanidade e qualidade, que está gritando e morrendo a cada dia. É importante a gente trazer esse debate, porque o consumidor, ele não, às vezes não tem essa noção, vê o produto subindo de preço, mas não sabe o custo do produtor rural, o empenho dele ali, né, para entregar esse leite mediante a tantas dificuldades. Então, é um assunto que deve ser informado, né, ao consumidor final, para ele ter noção do que está acontecendo. Exatamente. Entendam bem, consumidores. Essas exposições da magnitude do Expo Inter serve para essa troca de ideia. E eu sempre falo para os produtores, se nós considerarmos o consumidor o nosso inimigo, totalmente errado. Esse é o maior aliado que nós temos, o consumidor. E o consumidor consciente. Então, veja, consumidor, eu estou dizendo, valeu tanto a pena, baixou tanto assim na gôndola para você. Consumidor, quando tu pagas R$8 lá, como aconteceu no momento, está totalmente errado. Nós não estávamos de acordo, certo? Isso está errado. Quando pagas 2, o litro de leite também está errado. Estou falando que o custo é 2,25 e também a indústria precisa sobreviver. Como disse, ninguém está de bobo aqui falando. Mas as coisas têm que ser justas, honestas e corretas. E nesse momento, o ponto fraco está o produtor. Eu até digo sempre que o produtor e o consumidor são os pontos fracos. Mas neste momento é o produtor. E a catástrofe é tão grande, socioeconômica, que daqui a pouco é tarde para nos acordarmos. Se nós, então, matarmos nosso produtor, vamos ficar dependentes da importação? E leite não se para hoje, começa amanhã. Um rebanho leiteiro para constituir são gerações. Uma terneira que nasce hoje aqui na Expo Inter, uma terneira leiteira, ela só vai começar a produzir leite em 24, 30 meses, se bem criada, com conforto animal e tudo. Então, vejam, falo de uma cadeia de média a longa. Quem parou, muito, muito, muito difícil voltará. Então, é uma questão até de soberania nacional. Tá certo. Marcos Tang, presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul. Gadolando, muito obrigada pela sua participação. A gente espera, né, em uma próxima ocasião, noticiar boas notícias, né, para o nosso telespectador. Afinal, o produtor rural empenhado, a gente tem genética, tem tecnologia, tem tudo para produzir, né, Marcos?
Com certeza, isso caberia um outro programa para ver esse lado da inovação, da tecnologia que o nosso produtor faz e muito bem feito, por isso está aqui. Mas agradeço demais a oportunidade e gostaria de conscientizar o povo em geral dessa grave situação. Tá certo, muito obrigada, Marcos.